nós vamos trabalhar o restante da lição número 9, que é a questão da responsabilidade com o tempo. Responsabilidade com o tempo. E na página 61, eu escrevi da seguinte forma: 1.2, responsabilidade com o tempo. Quem cuida de um lar não pode brincar com o relógio. Se tem uma coisa que a gente se preocupa depois que casa, é com o relógio. Quem não quer preocupação com o relógio, então que não case. Tá? Quer ficar tranquilo quanto ao tempo e aproveitar o tempo ao máximo possível no querido ócio sagrado, então não case. Casou, meu amigo, você tem conta para pagar, você tem bocas para alimentar, você tem prazo para cumprir e a última coisa que você tem é tempo. Pode ficar tranquilo. E o tempo se torna bem mais escasso depois que os filhos chegam. Aí o tempo foi para o espaço. Aí não tem mais tempo, porque aí você passa a viver no tempo deles. E à medida que eles crescem, não se preocupe, seu tempo diminui, tá bom? É uma dica importantíssima. Então é por isso que a gente já tem 2, 3, 4 filhos, não tem problema, porque já não tem tempo com o primeiro, com o segundo também não vai ter, com o terceiro não tem problema, já cria todo mundo junto, já vai junto e vamos embora. A questão do tempo foi para o espaço. Então pense comigo, o tempo é um dos mais preciosos recursos que Deus me deu. E depois que eu caso, se eu não souber administrar o tempo, adeus. Adeus. Porque o que passou, passou. O que vai vir a gente não sabe. E tem que viver o tempo presente de tal forma que o futuro se torne bem melhor. Sempre assim. Eu tenho que viver o meu presente para que o futuro se torne melhor. Até em razão da lei da semeadura. Eu não posso me esquecer que meu 2026 será consequência das escolhas que eu fiz do meu tempo e da aplicação em 2025. Que o meu 2027, 28, 29 serão consequência de 26 e 25 e 27, e aí vai embora. Eu hoje já colho o que eu fiz com 2024, com 2023. Então, eu tenho que pensar no recurso chamado tempo. Eu tenho que pensar no recurso chamado tempo. Pastor, não gosto muito de pensar no tempo. Pois é melhor começar a pensar no tempo, porque quem tem casa não pode brincar com relógio. Não pode brincar com relógio. E aí, quando a gente pensa sobre o tempo, nós temos que ter 4 cuidados. Eu dividi aqui. A parte A, página 61, parte B, página 62, parte C e D, página 62 e 63. Vamos lá? Primeiro cuidado com o tempo. Letra A. Cuidado com disciplina. Como assim cuidado com disciplina? Eu preciso de disciplina no tempo para quê? Para não perder o tempo. Para não jogar fora o tempo. Efésios 5, 15 e 16 está escrito: portanto, vede diligentemente como andais. Pode sublinhar. Vede diligentemente como o quê? Andais. Diligência está presa a tempo e está preso a andar no tempo. Não como nécios. Então veja, aquele que não discerne o tempo, Deus o chama de nécio. Por quê? Porque não tem diligência, mas como sábio. Tá, e qual é a diferença do sábio para o nécio? Um tem diligência, outro não tem. Mas diligência em quê? Aí vem.
usando bem cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são o quê? Maus. Olha que loucura. Eu serei um homem sábio, uma mulher sábia, se eu usar cada oportunidade, porque o tempo é um presente de Deus que eu tenho que me utilizar e utilizar muito bem cada oportunidade. Remindo. E aí vem uma pergunta. Tá, como é que eu faço isso? Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho exatos 1 ano de casado. Como é que se faz remir tempo? Pastor, estou perto de casar. Como é que a gente vai remir o tempo? Pastor, na verdade eu já tenho 50 anos de casado, nunca remi o tempo. Não, preciso ainda remir o tempo. Como é que é? Vamos lá. Olha que interessante. Remir o tempo significa planejamento. Pode anotar aí. Remir o tempo significa planejamento. Significa algo extremamente simples. Eu penso que o Senhor vai me dar o dia de amanhã. Eu penso que o Senhor vai me dar o próximo mês. Eu penso que o Senhor vai me dar o próximo ano, e acreditando que o Senhor vai me dar o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, eu faço o planejamento do meu o quê? Tempo. Tá, que a gente tem que entender que o próprio Senhor pode mudar tudo, que o próprio Senhor pode nos trazer novas dimensões. Mas nós somos seres que existimos para viver e viver muito tempo. E vou lhe dar a maior prova disso. Você se lembra que o Senhor Deus olhou para Adão e disse: não coma do fruto desta árvore, que é a tal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comer vai morrer. Não é verdade? Preste atenção nisso. Por que Deus não matou Adão exatamente no momento que ele comeu, levando junto a esposa, Eva? Por que ele não fez? Será que ele descumpriu sua própria palavra? Não. É porque Deus vive na eternidade. Para Deus matar Adão no dia em que ele comeu da árvore do fruto proibido e matar 930 anos depois, que a Bíblia diz que Adão viveu 930 e morreu, ele está cumprindo a palavra dele. Você nunca pensou nisso, não? Ele está matando exatamente no tempo que ele disse que ia matar, porque ele vive na eternidade. Para Deus não tem passado, para Deus não tem presente, para Deus não tem o quê? Ele vive na eternidade. Ele cumpriu a palavra dele. Por isso que Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 o quê? Anos. Agora, o diabo não contava, era com a misericórdia de Deus. Com a misericórdia de Deus, simplesmente matar Adão como cumpriu, e daí todos nós morremos fisicamente. O diabo não contava com esse lado divino maravilhoso de Deus cumprir sua promessa em Adão, lá na frente. Por quê? Porque quando Deus fala no tempo dele. Acorda. Deus é Deus. E Deus não precisa submeter o tempo dele ao nosso. Então Deus cumpriu a promessa dele quando disse: no dia em que você comer, você vai morrer. E Deus realmente exterminou fisicamente Adão como prometeu, no dia em que ele comeu da árvore. Só que Deus vive na eternidade. Isso é simples.
Eita, pastor, de onde o senhor tirou isso? Ah, só pode vir de C.S. Lewis, né? Óbvio. Isso é óbvio, né? Pensamentos gigantes como esse, a gente que é gente simples e pequena, se cerca de gigantes. E no ombro de gigantes, vai aprendendo. Então, olha que fantástico. Deus nunca deixou de cumprir sua promessa. Então, eu que vivo no Cronos, né? No tempo presente, olhando uma história como essa, e vendo que sim, Deus cumpre sua promessa, Deus deu a Adão, no Cronos, um tempo muito grande até cumprir a promessa dele, sem ferir a palavra dele. Desde o Gênesis, eu e você fomos feitos para viver. Desde o Gênesis, mesmo com a maldição da morte física que todos nós vamos passar, e aí Cristo veio para nos tirar o problema da morte eterna, a morte espiritual. A física, meu amigo, não chore não, você e eu vamos passar. O milagre que pode acontecer é o fato de Jesus voltar antes e a gente ser arrebatado. Fora isso, todos passamos. Então, se você parar e pensar, desde o Gênesis, Ruth, mesmo caídos, Deus nos fez para viver. Deus nos fez para ter a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Deus nos fez para ter o próximo mês. Deus nos fez para ter o próximo ano. Deus nos fez para ter os próximos 10 anos. Então, meu irmão, se tem uma coisa que crente acredita, é que ele, ao contrário do ímpio, não está na aleatoriedade da vida. Porque há uma diferença entre o crente e o não crente. Escute isso. Aqui não é mais C.S. Lewis. Aqui é Gedeon Pai. Ele nos ensinou o seguinte: se você está com Cristo, a tua vida está escondida nele. E o dia da tua morte, ele é que determina. Se a tua relação com ele é de intimidade muito grande, ele chega a te revelar até o dia em que você vai morrer. Se ele, de repente, verifica que você não tem estrutura para saber até o dia em que vai morrer, ele não te avisa, até por amor. Até por amor. Então, crente, como o papai dizia, não morre de véspera. Crente só vai para o céu no dia que Deus determinar. E olha que quando Deus fala, de vez em quando, uns conversam com ele e ganham um tempo a mais, como o rei Ezequias, tá? Ao contrário do incrédulo, que infelizmente ainda se adianta nesse fenômeno da morte. Aí fuma, aí bebe, aí causa confusão. Normalmente incrédulo, ele tem a alegria de tentar, todos os dias, adiantar a fila e a posição que ele está na fila. Assim como o crente é dominado pelo Espírito de Deus, e seus passos seguem firmemente, e no dia da morte o Senhor está com ele, o incrédulo, por não ser encaminhado e dominado pelo Senhor Deus, ele de vez em quando está lutando para adiantar o dia dele, não é verdade? Sempre fazendo uma loucura. Enche a cara de cachaça, pega um carro e vai daqui para Goiânia a 220. Está querendo o quê? Entendeu como é que é? Está querendo pular a posição dele na fila da eternidade. Então, escute. Meu amado irmão, você que tem um Senhor, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você foi feito para viver. Então, se você foi feito para viver, tenha esperança que você vai abrir o olho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no próximo mês, no próximo ano. E aí, esse recurso que Deus está te dando se chama tempo. Vai fazer o planejamento da tua vida.
vai fazer o planejamento da tua vida. Ou seja, o primeiro cuidado com esse recurso importante que Deus nos dá é remir usando bem cada oportunidade. Remir usando bem cada o quê? Oportunidade. O que é remir usando bem cada oportunidade? Planeje a sua vida. A sua vida é diferente da minha. Os seus objetivos são diferentes dos meus. A tua conta de água, luz e telefone é completamente diversa da minha. Vai remir teu tempo planejando o tempo. Não há erro nenhum em você já ter para a semana que vem a sua agenda com tudo que tem que fazer. Bem, eu tenho que ir no cardiologista, ok. Tal dia, tal hora. Bem, eu tenho que resolver o problema da criança no tocante à nota. Eu tenho que ir isso, eu tenho que ir na CAESB, eu tenho que ir na Anatel, entendeu? Você planeja o teu tempo. Opa, daqui a 1 ano e meio eu quero estar no mestrado. Então, vamos dividir isso aqui, vamos ver como é que é, vamos ver quem já foi para o mestrado, quem passou, vamos entrar em contato, vamos ver o que eu tenho que ler. Meu Deus do céu, tem que ler tantas obras, então vamos dividir direitinho e vamos. Opa, o salário apertou, surgiu aqui o 3º filho, a coisa está difícil, eu já tenho que alcançar um emprego com renda melhor. Então, está ótimo. Então, vamos lá, o que tem no mercado para mim? Tá, sou formado nisso. Então, eu tenho isso. Vai demandar quanto tempo para chegar na nova posição? Planeja, esquematiza e segue o teu planejamento. Gente, vamos ser francos. O que eu tinha que alcançar, já alcancei. Eu estou cansado. Eu quero descansar e viver. Ok. Então, planeja até o descansar. Entendeu? Quer viver e quer descansar? Ok. Para viver, depois que conseguiu tudo, então tem que ter o físico funcionando. Tá, se eu tenho que ter o físico funcionando, então, peraí, qual o melhor horário para eu ir para a academia? Tá, não vou às 9. 9 eu acabei de tomar meu remédio da manhã, eu estou tonto. Vou às 10? Não, está cheio de gente lá, absolutamente suada e fedendo. Não, eu vou num horário melhor, onde a coisa não está tão suja, eu posso passar lá meu paninho e tal. Que horário é esse? 4 da tarde. Mas 4 da tarde só tem velhinho lá. Melhor que eu chego, me sinto o máximo, não me sinto tão velhinho, e estou lá, entendeu como é que é? Planeja teu tempo, faz tua educação física. Aí fez a educação física, se sentiu até melhor, maravilha! O que eu vou fazer agora? O ócio, ótimo, o ócio e vamos embora. Então, preste atenção, a vida não pode ser vivida com o seguinte fato: e se amanhã eu abrir os olhos, o que vai ser do meu dia? Não. Creia que você só vai quando o Senhor quiser. E se Deus sabe que você suporta as coisas, Ele ainda te avisa quando você vai. Não teve aviso nenhum, então você praticamente tem a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano. Deus começou a te avisar, excelente, você planeja até o momento em que vai ir se encontrar com o Senhor para deixar tudo correto. Gente, Deus chega ao rei Ezequias e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Até para morrer, Deus é tão amoroso que avisa a gente, para a gente deixar tudo em ordem, e para não deixar coisa zoneada. Deus é Deus de ordem. Quando em Gênesis a gente olha que a terra era sem forma e vazia, os 3 primeiros dias ele coloca forma, os 3 próximos dias ele enche de conteúdo, e ao final, vendo que tem forma e conteúdo, e que tudo está funcionando direitinho, tem sol de manhã, tem lua à noite, tem comida para os animais, tem animais para comer, animais para cuidar, tem homem para trabalhar, está tudo certinho. Deus diz, é muito bom. Então, vamos fazer uma coisa com o tempo da gente, para a gente não perder tempo? Vamos fazer uma coisa?
vamos planejar. E isso não mata. O que você quer para o ano que vem? Então, já pensa o que vai fazer esse ano. O que você quer para 2028? Já não estou falando de 2026, eu estou falando de 2028. Já é um projeto a médio o quê? O que você quer? Planeja. O que você quer para daqui a 10 anos? 2035. Planeja. É um projeto de longo o quê? Prazo. Projetos de pequeno prazo, a gente aperta o passo um pouco mais. Projetos de médio prazo, a gente já pode dividir bem direitinho as etapas. Projeto de longo prazo, aí a gente já vai mais devagar ainda. Lhe dar um exemplo, isso vai te ajudar. Uma das maiores preocupações de pai e mãe é ter uma casa, para quando morrer, os filhos terem onde ficar com a esposa. Né? É uma das preocupações que se tem. Então, vou te dar um mero exemplo. Pastor, eu quero minha casa. Ok. Isso é um projeto a longo prazo. Se você fosse se matar agora para ter sua casa, ano que vem, meu pai do céu, vai morrer, ainda vai deixar a esposa e filhos sem casa. Então, o que você faz? Bem, o que eu ganho não dá para comprar a casa. Ok. Então, projeto a curto prazo. Pagar as contas todo mês e o que sobrar, começar a economizar. Projeto de 1 ano. Pagar as contas e o que sobrar, economiza. Vamos lá. Você sabe investir seu dinheiro? Não. Então, por que não procura alguém que saiba investir, para que esse dinheiro que está sobrando, ele possa ser investido por alguém que sabe investir, e aí, imediatamente, em 5 anos, você já tenha muita condição financeira. Porque uma coisa é hoje sobrar R$200 por mês. Só que daqui a 5 anos, R$200, na aplicação tal, com juros compostos, não é R$200 mais. É muito dinheiro. E aí você vai ver uma lei simples da vida. Dinheiro atrai dinheiro. E aí você vai vendo o dinheiro entrando e você segurando o tchan, hein, meu amigo? Aquilo não é teu, aquilo é do projeto o quê? Futuro. Passou 5 anos, você vê que tem um dinheiro que, meu Deus do céu, aí de repente sai um atrasado, bota aqui, sai outro, bota aqui. Nesse meio tempo, o que você vai fazendo? Vai conservando-se trabalhador honesto no seu trabalho, porque o Senhor ou vai te fazer crescer na empresa que você está, ou então vai te dar um trabalho melhor. Você entendeu? Você vai guardando e vai lutando para crescer na empresa. E vai estudando. Então, qual é o projeto a médio prazo? Estudar. Investir em mim. Investir na minha capacidade. Criar novos recursos. Vender-me para o mercado de trabalho por um preço maior. À medida que vai guardando dinheiro para 5, 10, 15, 20 anos lá na frente, você vai investindo em você e vai crescendo o teu padrão a ponto de você ir crescendo intelectualmente, crescendo na empresa que está, abrindo-se para você novas oportunidades. 10 anos depois, você além de ter um excelente dinheiro, você está numa outra posição. E aí dá para chegar, ou pagar tudo de uma vez, ou financiar a maioria e ir pagando em prestações suaves o resto. É simples, gente. Planejamento para tudo. E aí você vai remir o tempo. Agora, se eu vivo à luz da filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, você vai ver para onde você vai.
você vai ver para onde você vai. Vai chegar no final da vida e simplesmente vai dizer, tal como Carlos Drummond de Andrade, que um dia, conversando com um passarinho, sabe como são os poetas, né? Ele chegou, né, olhou o passarinho olhou para ele e disse assim, Drummond, passei o dia à toa, né? E ele jogou fora o tempo que ele tinha naquele dia. Aí, Drummond olhou para o passarinho e disse, olha, a minha canção é muito mais triste, eu passei a vida à toa, né? Há uma crítica que os poetas fazem, porque todo mundo olha para o poeta e diz que não faz nada na vida, só poesia, tadinho, né? Então, remira o tempo. Só que tem o seguinte, quando Deus te dá o tempo, também tem um outro lado da história, que está na página 62. Pega a página 62. Ponto B. Cuidado com a falsa impressão de controle do tempo. Tá bom? Vamos lá. Antes de pular para B, volta na 61, que eu que disse que era para os professores fazer, não estou fazendo. Ó, meu pai. Volta na 61. Responda as 3 questões. Como estamos tratando o precioso tempo que Deus colocou na nossa responsabilidade? Levo a vida sem nenhum planejamento? Que consequências ocorrerão em meu lar? Então, se até hoje eu não estou remindo o tempo, não planejo, então a partir de hoje eu vou mudar, eu vou planejar. E tudo vai mudar. Tá bom? Letra B. Cuidado com a falsa impressão de controle do tempo. Tá bom? Tiago 4:13 a 15, aparentemente vai desdizer tudo o que eu te ensinei. Mas é aparentemente. Calma. Olha o que ele diz. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, guardaremos dinheiro. Vocês não sabem o que lhe acontecerá amanhã, qual será a sua vida. Se você não passa de neblina, que hoje aparece e amanhã se dissipa. Ao invés de dizer isso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso e aquilo. Um texto como esse, aparentemente, pega tudo que eu te ensinei e joga no lixo, né? A Bíblia é cheia disso. A gente vai lendo e vai dizendo, então não compreendi o antigo. Não. Um texto como esse não quer dizer que você não faça planejamento, porque você tem um Deus de ordem e decência na Bíblia inteira. Um texto como esse só quer te dizer o seguinte, não é para planejar, e mesmo que Deus queira intervir para mudar, você emburra no planejamento de tal forma que não faz revisão nenhuma. É isso que o texto está dizendo. Porque veja que o texto lá no final diz assim, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Então não é pecado dizer, faremos isto e aquilo. Não é pecado planejar. Só é pecado pensar que pode planejar sem levar Deus em consideração. Isso é que é o erro. É isso que é o erro. É a loucura de planejar as coisas sem entender que o Senhor é soberano e que Ele pode mudar o teu planejamento. E Ele muda sempre para melhor. É só isso que o texto está dizendo. De gente que faz tudo que é planejamento e não leva Deus em conta. Tanto é que o texto termina. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então é para você pensar que vai fazer isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Então planeje. Agora aqui um segredo, vamos lá?
vamos devagarzinho nesse ponto, porque aqui é muito complicado. Vamos lá. Tem gente que é obstinada. Cara, como a gente precisa dos obstinados. É aquele ser que planeja e diz, eu vou, e vai. E vai, nem que quebre tudo, mas vai e vai. Como a gente precisa de gente desse tipo? É gente desse tipo que faz o universo caminhar, a história andar. Com todo o respeito, é gente desse tipo que faz o mundo acontecer. Tem alguém que faz isso para o bem, tem alguém que faz isso para o mal. Jesus Cristo fez para o bem, Hitler para o mal, mas os dois tinham a mesma característica. Cara, vou e vou até o final. Vou e vou até o final. Então, compreenda, gente desse tipo a gente precisa. Mas nós temos que compreender que quando a gente planeja e quer alcançar, a gente tem que sempre entender que no comando da nossa vida está o Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus, de vez em quando a gente planejou e Ele sabe que a coisa vai dar errada, Ele dá um jeito de mudar as coisas. Ele dá um jeito de segurar. Porque às vezes não é o momento de você alcançar aquilo que planejou. Naquele tempo, talvez seja para depois. Gente, Deus tem tanto controle de tudo que a gente faz, que quando Ele quer, Ele entra no nosso planejamento e diz, não é para a direita, é para a esquerda. Você se lembra do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, que ele disse assim, Senhor, agora eu já prestei contas em Jerusalém de tudo que eu fiz da primeira viagem, todo mundo gostou da plantação de igrejas que foram feitas, agora eu já vim em Jerusalém, já peguei dinheiro de novo, todo mundo contribuiu, estou com um saco cheio de dinheiro, dá para ir para a segunda viagem. Senhor Jesus, o planejamento é, eu vou para cá, sério, eu vou subir aqui, paro na Síria, durmo e vou para Bitínia, essa região importante aqui, do lado direito. Quando ele para e dorme ali, perto de Antioquia, vem um anjo do Senhor, vestido de macedônico, e diz, passa para Macedônia. Então não é para a direita, é para o quê? Esquerda. Eu quero que você saia da Ásia e entre na Europa. Gente, você já imaginou se Paulo dissesse, eu já planejei, eu já fiz, eu já sei até as cidades que eu vou passar, já está tudo na cabeça, se eu for para cá eu ainda não planejei. Gente, ele entendeu, é isso, Senhor. Então nós vamos para a Europa, não vamos continuar na Ásia, nós vamos para a Europa. Veja, em consequência disso, ele atinge a primeira casa na Europa, que é de uma mulher, Lídia, ali nasce a primeira igreja da Europa, e a primeira pastora da Europa foi uma mulher, e na casa dela surge um grande movimento, e dali o evangelho chegou até nós. E o que é interessante é exatamente isso, os gastos que ele teria na Europa seriam maiores, inclusive, do que ele ir para Bitínia, na Ásia. O Senhor toca o coração de Lídia. Lídia é uma rica comerciante. Lídia, além de dar todo o apoio para ele na cidade, Lídia ainda paga tudo o que faltaria para ele na viagem ali para a Europa. Então, presta atenção. Vamos lá. Fez o planejamento? Não emburra, não. Mas está dando tudo errado. Será que não é a mão do Senhor te encaminhando para um outro lado? Hein? Será que não é a mão do Senhor? Mas fechou tudo agora. Será que não é a mão do Senhor te encaminhando para o outro lado? Tá, mas pastor, não é que dê tudo errado, é que eu ainda não consegui passar no que eu tenho que passar. Tá, será que é o momento exato de você começar tudo isso? Ou Deus está te preparando para algo muito maior? Tenha calma.
Nós temos que entender que a gente tem que planejar, mas a gente tem que dizer: Senhor, é do teu agrado, é para o meu bem. Se for, maravilha. Se não for, muda o que tem que mudar. E se tiver que mudar tudo, vamos recomeçar. Qual o problema? Vamos recomeçar. Vamos devagar, não tem pressa. Então, quando a gente planeja, a gente tem que entender que o Senhor pode nos chamar para fazer reajustes no planejamento, mudanças no planejamento, melhoramento no planejamento. E aí, somos abençoados pelo Senhor. Vamos lá. Me responda as seguintes perguntas que estão na página 62. Como estamos tratando o precioso tempo que Deus colocou em nossa responsabilidade? A gente planeja ou não? Segunda pergunta. Sou paranoico, pensa nisso. Sou paranoico com as questões relacionadas ao tempo? Sério? Tem gente que não pode mudar. Não pode mudar o planejamento, não pode sair, não pode ir para outra rota. Amigo, batendo em ponta de quê? Ponta de ferro? Ponta de faca? Como isso afeta meus filhos e meu cônjuge? Irmãos, planejar é fundamental, mas temos que entender que do Senhor é que vem a Então, se Ele quer que a gente mude um pouquinho o planejamento, a gente muda. Se Ele quer que a gente corrija, E se Ele quiser fazer com nós, como fez com Paulo, vai mudar é tudo. Ele muda. Então, vamos lá. Terceiro grande ponto. Aqui é o mais essencial. Se você não entendeu nada que eu te falei até agora, nenhum problema. Se você pegar só esse ponto, eu já estou feliz. Já durmo feliz hoje, sabendo que alcancei o que alcancei. O terceiro ponto com o tempo é cuidado com a loucura de viver fora do tempo. Cuidado com a loucura de viver fora o quê? Do tempo. Olha que interessante, ó. Lê comigo o texto. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar. Olha que fantástico. O que seria o tempo de matar? Nós ainda vamos estudar isso. Seria a recepção dos futuros namorados de minha filha. Tempo de matar, né? Como é que seria isso, né? Tempo de curar. Não é só matar, tem que curar também, né? Bateu nos caras que estão querendo minha filha, depois vamos ver qual o melhor, aí cura o melhor, seria isso? Vamos lá. Tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar. Meu Deus, como assim? Tempo de guerra, tempo de paz. Quando a gente estudar Eclesiastes, isso aqui vai ser maravilhoso. Esse texto é um dos mais maravilhosos que existe. Deixa eu te ensinar o que está aqui. Quando a gente pensa em tempo, a gente corre dois grandes problemas para discernir com sabedoria o tempo. Ou a gente fica preso no passado, ou a gente morre por causa do futuro. E a única coisa que Deus deu para a gente
que é o presente, a gente joga fora. É isso que está dizendo aqui. É sério. Gente, para e pensa comigo. Está no momento de rir. Aí o indivíduo não quer rir. Ele quer chorar no momento que está rindo. Por quê? Porque o passado dele foi tão horrível que ele sabe, ó, isso aqui vai passar rapidinho e nós vamos quebrar a cara lá na frente. Sério. Está no momento de chorar, aí o doido começa a rir. Entenda. O que se quer quando se tem o tempo na mão é que você não viva preso no passado, de tal forma que o passado sufoque o presente que você está vivendo. E se requer de você sabedoria para você não ficar agoniado com o futuro, de tal forma que não viva o presente que Deus está te dando. Gente, o passado já foi. O passado serve para a gente de aprendizagem, de lição, de entendimento, para não repetirmos. Porque aqui na igreja a gente estuda muito história da igreja. Porque aqui a gente estuda muitos livros históricos da palavra de Deus. Primeiro, porque é palavra de Deus. Segundo, quem não se educa com a história está fadado a cometer os mesmos erros. Quem não aprende com a história, quem não tem a história como sua pedagoga, a terá como sua coveira. Aprende com os outros, aprende com os livros históricos a viver, aprende com a história da igreja. É por isso que a gente estuda, entende, discerne, vê todos os erros que nossos irmãos no passado cometeram para tentar não cometer hoje. Então olha para o teu passado e diz assim: o sangue de Jesus me purificou de toda a minha iniquidade. Pega o passado e guarda para aprender, mas não para viver nele. Tu acredita que tem gente que Deus deu condições financeiras para ele pegar esposa, filhos e dar uma volta, sem prejudicar as finanças dele? E tu acredita que o cara diz: eu não vou? Por que eu não vou? Porque eu já passei um passado de tanta privação, um passado de tanta fome, que eu não sei o dia de amanhã, e eu não vou gastar esse dinheiro aqui com vocês, não. Meu Deus do céu. Faz as contas. Se viajar para o Ceará, vai custar R$5.000. Se você tem uns R$5.000, aquilo não vai te fazer falta durante o ano. Que é pegar a tua crioula, meu amigo, teus catarrentozinhos, e ir tirar todo o imbróglio que está no nariz, lá na praia do futuro. Que a gente não tem coisa melhor para desencatarrar a gente que a praia do futuro. A cena foi horrível, não foi? Mas você volta sem gripe. Você volta feliz. Meu Deus do céu. Ai, vai viver o presente. Vai viver o presente. Sério, tem gente que está tão no passado. O indivíduo pega, aceitou Jesus, se levantou na vida, começa a crer no Senhor Jesus, tá? Aí abre-se para ele a oportunidade dele trazer uma palavra num culto simples como o nosso, dar um estudo. Aí ele pensa assim: gente, eu já fui tão mal com tanta gente no meu passado que, meu Deus do céu,
eu não tenho como. Tem gente que não dá testemunho, sabe por quê? Porque tem medo do futuro. Diz assim, tá, Jesus me libertou da cachaça, mas e se eu um dia voltar a beber? Eu vou dar testemunho? E se eu voltar a beber? Gente, o futuro ao Senhor pertence. O passado está escondido em Cristo. O futuro guardado em Cristo. Então, vive o presente. Vive o presente. Meu Deus do céu. Aí não vive o presente, no momento de rir, aí chora. No momento de se alegrar, emburra. Aí no momento de se emburrar, aí se alegra. Isso por quê? Porque não se livra do passado, ou porque fica angustiado com o futuro que, meu Deus do céu. Fica angustiado com o futuro, como se Deus não fosse cuidar dele. Cuidou até esse momento, não vai cuidar lá na frente. É o pobre do menino, está terminando, por exemplo, seu curso numa área médica qualquer. Por exemplo, fisioterapia. Aí o sonho dele é abrir a clínica dele. Aí ele pega e começa a pensar, bem, no Brasil vão me levar 60% da renda de imposto. E isso vai ser muito mal usado, porque nunca usaram bem. Bem, vai me sobrar então só 40% para eu viver. Eu vou trabalhar feito maluco. Aí trabalhando feito maluco, só vou ter 40%. E olha os encargos trabalhistas, olha a dificuldade financeira, olha que o indivíduo vai querer me passar a perna, vou ter que trabalhar quando o empregado não vier, porque é tudo malandro. Aí não abre, ele que tem a chance de abrir a clínica dele, não abre. Dizendo assim, sabe de uma coisa? Melhor eu trabalhar na clínica dos outros e ficar tranquilo. Aí porque simplesmente enxerga no futuro as dificuldades, ele que tem capacidade com a clínica dele de abrir emprego para muita gente, dele ganhar seus 25 mil, 30 mil, ele prefere estar com seus 2.500 sem maiores problemas. Você entendeu? Gente, vive o presente. O guri é novo, o guri é inteligente, o guri tem capacidade, o guri não tem mulher e filhos, o guri não está cheio de dívida, pode investir a vida, pode começar a se lançar no mercado de trabalho e lançar o produto dele, e não quer porque está com medo do futuro. Se sou eu, 50 anos, mulher, 2 filhos, desempregado, sem ter onde parar, eu não vou abrir casa nenhuma. Vou vender meu valor de trabalho e vamos vivendo até melhorar. Mas está no início da vida. E não discerne isso. Fico pensando como um velho de 90 anos. Um idoso de 150 anos. Que amanhã vai acabar com a vida. Pelo amor de Deus. Se a gente não está preso no passado, a gente está preso no futuro. Não. Para você viver no tempo, você tem que viver o presente, como presente de Deus. E você não vai fazer loucura, porque você vai planejar, você não vai viver loucuras, porque toda vez que tiver uma revisão no planejamento, você vai fazer e você vai construir. Vai construir. Isso é a vida. Isso é trabalhar com o tempo. E por fim, para terminarmos, assim, as perguntas, Jesus, responda comigo. Por gentileza, as perguntas agora do ponto D. Responda comigo.
como estamos tratando o precioso tempo que Deus colocou na nossa responsabilidade? Veja que essa pergunta eu repeti para a gente não esquecer do planejamento. Vamos lá. Estou querendo gastar se o momento é de guardar? Me entristeço se o momento é de alegria? Estou derrubando se o momento é de edificar? Vê o teu momento e vive o presente. Que reflexos isso traz na minha família? Agora, por fim, cuidado com o resultado. Cuidado com o resultado. Viver com o tempo e tentar dominar o tempo é difícil. O tempo é um precioso recurso que não tem como segurar na mão. Tem como sonhar com ele, trabalhar nele, mas ele escorre em nossas mãos. E a grande questão do tempo é esquecer a maior das prioridades do tempo. Se você voltar para Gênesis, Deus, quando cria o homem e a mulher, Deus diz, está aí tudo para vocês. Primeiro, vocês têm direito a viver vocês dois juntos, com alegria, com felicidade, e enche o mundo de gente. Então, o primeiro pecado nunca foi o sexo, porque o Senhor disse, multiplicai-vos. É para guardar e lavrar a terra. Ou seja, Deus nos criou para o trabalho, e é por isso que a gente gosta de trabalhar. Adão tinha que lavrar a terra e tinha que cuidar. Se tinha que cuidar é porque perigo poderia existir. E vai viver. Só que, na descrição do momento após a queda, você vê algo que não vê em Gênesis 1 e 2. Você vê um Deus que toda tarde, no final do dia, passava para conversar com o homem. Em Gênesis 1 e 2 não tem isso. Mas era um costume divino tão maravilhoso de no final da tarde passar para conversar com o homem que Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz do Senhor e quando ouviram o caminhar de Deus. Gente, isso é lindo, né? Deus de forma teofânica, né? Teofanias do Senhor, ele aparecia para Adão e Eva. E o caminhar dele era conhecido no meio do jardim, e eles ouviram e se esconderam porque estavam o quê? Em pecado. Muito bem. Amados, o tempo é feito para o nosso benefício, mas sobremodo para na viração do dia se encontrar com o Senhor. Sabia disso? Adão e Eva tinham o seu momento ideal de encontro com o Senhor, que era na viração do dia. Eu e você temos que ter um tempo de encontro a sós com o Senhor. A gente tem que planejar o tempo de tal forma que aquele que nos deu o tempo tenha de nós também tempo. Ainda bem que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ainda bem que Ele está à nossa disposição a qualquer tempo, mas parece-me que desde o Éden Deus deseja um tempo de qualidade conosco. Sabe aquele momento em que Ele desce, senta e conversa com a gente? Sabia? Sabe que Deus tem esse tempo com a gente? É um tempo a sós com Ele. É um tempo a sós com Ele. E aí, a gente tem que entender que controlar o tempo é maravilhoso, é uma sensação falsa, mas é maravilhoso. Você fecha o dia depois que planejou e vai ticando. Poxa, consegui, e não consegui. Aqui não consegui, vou refazer para ver como é que eu consigo depois. Mas o melhor do dia
é quando filhos chegam na casa dos seus pais para ter comunhão com seus pais. Eu tenho certeza absoluta que mesmo com os seus 1,75 m, Rubão, quando chega na casa da Selma, deve abaixar a careca e abraçar a mãe e pedir carinho. Não tem coisa melhor. Eu faço isso com minha mãe. Ela às vezes me reconhece, às vezes não. E a gente está junto ali. Então, olha que fantástico. A gente tem que ter tempo para o Senhor do tempo. Sério. Para a intimidade com o Senhor do tempo. E aí um quadro bem interessante, coloquei aqui, porque é aquilo que o pastor Elias sempre fala. Esse quadro aqui foi inspirado no pastor Elias Santana. Ele está na página 63. Vamos lá. Está vendo a criança aí? Aí os pais olham e dizem, não, pequeno demais, não entende nada. E não levam o menino ou a menina a estar aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, sentado esperando o meu filho e o teu filho, para eles começarem a se acostumar tendo tempo com ele. Sério. E isso aqui não pode ser terceirizado para a igreja, não. Não empurra para a Adriana, não. Isso aqui é você com ele. Quem acostuma a gente a ter tempo de qualidade com Deus somos nós. Pega a biblinha, aquela que só tem fotinha, e já bota ele do lado, ensina, e bota ele para pregar para você. E vamos orar junto? Vamos orar junto. Papai, Jesus não apareceu para a gente, né? Não, filho, ele não apareceu, mas ele está aqui. Pode ficar tranquilo, tá? Já vai ensinando que Jesus não aparece toda hora, não. Mas que ele sempre está. Tá? Ele sempre está. Aí a gente que não pegou os filhos e não levou para o Senhor, criando no coração deles esse desejo de ter um tempo com o Senhor, vai colher o quê? Teu filho vai crescer e vai ficar bonitão, assim, ó, como o segundo aqui, ó, óculos escuros, Ray-Ban, dirigindo, trabalhando, cheirosão, mas, assim, ocupado demais, autossuficiente demais para ter tempo com o Senhor. Aí, no máximo, assim, para ele não ficar tão ruim com você, pelo menos na hora do almoço ele ora. Pelo menos na hora do almoço ora. É lógico, o menino vai crescer, vai encontrar uma menina, se o Senhor permitir, dentro da igreja. Rubão, eu paro e penso, eu e você estaríamos lascados, perdão pela expressão, Senhor, mas é didática, se a gente tivesse arrumado uma mulher fora da igreja, não é verdade? Rapaz, ainda bem que a mulher da gente é crente, Rubão, que senão, Rubão, Deus de misericórdia, como o Senhor foi bom com a gente. Mas aí tem um problema de estar feliz demais e apaixonado demais, sem tempo para o Senhor. É aquela criança que cresceu sem os pais, todo dia, vamos para a Biblia, agora chegou o horário de orar, hoje quem ora? Aí, normalmente a criança sempre levanta o braço, sou eu, né? É você chegar do serviço, 11 horas cansado, teu filho está com a biblinha te esperando, pai, vamos ler, vamos filho, vamos ler.
Às vezes você até ronca com ele, não é só ele que ronca na leitura bíblica, você ronca com ele, mas tá bom, os dois dormiram lendo a Bíblia, não tem erro. Mas se não tem isso, vai chegar um momento em que teu garoto vai crescer e ele não vai chamar a esposa para orar, para ler, para o momento de contato com o Senhor. Por quê? Porque está feliz demais para ter tempo. Aí, meu amigo, que em casa, ai, meu amigo, tem conta de água, luz e telefone, tem internet, tem a papinha da criança para comprar. Gente, bendito os seios de cada uma das mães. Quando as crianças largam o seio, ô saudade do seio da mãe, porque é o que gasta de comida. Já fizeram um estudo. O que você, pai, que ama o filho e a filha, gasta com ele até o bichano sair de casa. É incalculável. É incalculável. Por isso que essa peça rara tem que depois cuidar de você, porque foi um investimento muito alto. Tem que cuidar de você. Foi muito alto, meu Deus do céu. E a gente faz numa felicidade, né? A gente compra roupa e o menino vai para o colégio, é a primeira aula. E parece que com meninas a coisa é muito pior, porque não é só a roupa, tem um laço que tem que combinar com a roupa e que combina com a meinha. E não pode ser qualquer fralda, porque é mais complicado ainda. Deus de amor e bondade. Né? E vai crescendo. E a gente ama, e a gente investe. E aí pode chegar no momento aqui da quarta imagem. Você está vendo que não é mais o rapaz bonitão, de óculos Ray-Ban, um carro lindo para atrair as meninas. Não, é um pobre coitado, despenteado, com um celular na mão, com o computador na frente, tentando ganhar dinheiro para a família sobreviver. Aí esse pobre coitado aqui está ocupado demais para se encontrar com o Criador. Aí passa o tempo. Chega o momento do cansaço extremo. Aí ele que, quando era uma criança, não teve pais que encaminharam. Ele que, quando jovem, por não ter pais que encaminharam, e não ter pais que cobraram, e levaram para a igreja, e lutaram, está maravilhoso. Gente, o cara lá fora, crente ou não, ele vence, porque quem planta, colhe. E aí depois casa, tem todo o tempo com a esposa, menos os dois juntos com o Senhor, e aí trabalha. A última coisa que tem é o Senhor. E se pensar no Senhor, é mais ou menos assim. Chegou em casa, deita e diz: Senhor, obrigado. Pum, dorme, no outro dia vai levantar. Ele vai chegar na idade mais avançada, e ele vai, no máximo, deitar numa cadeira confortável como essa. E aí a vida já o levou de tal forma que ele está cansado demais para ter tempo com o Senhor. E aí a última imagem diz tudo, né? Tarde demais para querer ter tempo com o Senhor. Pais e mães que estão aqui, pais e mães que estão me assistindo, você tem o maior dos poderes nas mãos. Você tem o coração do seu filho. Seu filho só começa a desconfiar de você e te enfrentar a partir dos 13, 14. Aí ele começa a ficar chato. Até lá ele te adora. Você é o herói da vida dele. Você é o centro, ele quer te imitar, ele quer, entendeu? Se você puder evitar isso aqui, evite e leve teus filhos à presença do Senhor de tal forma que
quando você não estiver mais, eles desejem todo dia ter tempo com o dono do tempo. Lute por isso. Pastor, já perdi meus filhos. Ok. Deus te deu netos? Deu. Então, esses eu não perco. Esses eu não perco. Pastor, já passou os netos. Ok. Deus te deu bisneto? Deu. Então, esse aí eu não perco, não. Pastor, eu nunca tive filhos. Não quis casar. Você deve conhecer alguém, alguma criança, algum amigo, alguma amiga. Você pode, com muito amor, nesta criança, abençoar, dar Bíblias, sabe aquelas Bíblias só de desenho, e começar a ler a Biblinha com ela, e orar junto. Mas pastor, a mãe da criança não quer nada com Deus, sem nenhum problema. Vai trabalhando com ela. Ela é tua parente, ela é tua amiga. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Vai levando crianças a terem necessidade de compartilhar o tempo com o Altíssimo. Ensina-nos a criar. E o Senhor ensinou. Ensina-nos a criar, e o Senhor ensinou. Ok, cuidar do recurso chamado tempo não é simples, mas nós podemos vencer. Abra na página 63. Página 63, antes das figuras, diz assim: responda. Como estamos tratando o precioso tempo que Deus entregou em nossa responsabilidade, colocou em nossa responsabilidade? Estou cada vez mais me rendendo ao Senhor e vivendo para Ele? À medida que o tempo passa, conheço mais o Senhor a ponto de amá-lo de todo o meu coração? Será que chegarei ao fim desejando ardentemente me encontrar com Ele? A morte para mim será um lucro? Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar no tocante à administração do tempo. E Ele há de nos abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado por todo esse conhecimento que Tu destes e nos habilitastes. Agora, Senhor, que vamos louvar o Teu nome com nossos dízimos e ofertas, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado por esse tempo tão sagrado e maravilhoso na Tua presença. Amém e amém.